Olá, tudo bem, queridos? Hoje nós começamos a falar sobre a nossa matéria de angelologia. E, num primeiro momento, nós começamos a falar sobre a respeito introdutório, sobre essa matéria que, como nós vimos Erickson dizendo, que ela se torna um pouco difícil, ela é uma matéria um pouco difícil devido a, até por causa do seu conteúdo, que ela não é muito detalhada dentro da teologia. Então, o que a Bíblia nos traz, falando sobre esses seres, é muito importante, nós tudo, para que nós não venhamos omitir e nem negligenciar, né? Então, vimos que o estudo da doutrina dos anjos, da angelologia, ela faz parte exatamente daquilo que é chamado de doutrina básica da fé cristã. Ela ocupa ali o seu espaço também dentro da teologia sistemática. E embora a doutrina dos anjos seja muito importante, irmãos, dentro da teologia, dentro dos princípios bíblicos, é muito vista com frequência como um assunto também muito difícil, como eu citei. E desde os tempos antigos nós vimos que a existência dos anjos e dos demônios, eles são muito visto, né? Muito salientado, principalmente nós vimos ali na questão da Idade Média, onde essa figura na Idade Média começam a ganhar uma crença mais popular e até o aspecto do pacto, né, com os demônios, nós vimos a respeito dessas questões ali no tempo, né, na Idade Média. Então, nós começamos a pontuar algumas coisas e falei que hoje em dia nós temos algumas dificuldades para a declaração com relação aos anjos no mundo espiritual, principalmente por algumas coisas. Por um lado, existem aqueles que não creem que existam os anjos, superestimam, e por outro lado, existem aqueles que creem, mas, porém, eles superestimam o poder desses anjos. Estão se tornando esses seres seres místicos, astrológicos, né, transformam eles num ser divino, né, e em alguns momentos até cômicos ou ridicularizam os próprios anjos, né? Então, nós precisamos ter alguns cuidados diante dessa dificuldade, para estudarmos sobre os anjos. E nós precisamos estudar exatamente devido a quem eles são. E a teologia vai trazê-los como esses seres de natureza, com obras, com propósitos, né, a qual também, dentro desses seres angelicais, está aquilo que é conceituado também chamado de demônios e o próprio Satanás. Eles estão dentro dessas figuras angelicais. Tá certo? Vimos pelo menos três razões para que podemos estudar a angelologia de forma a darmos a importância. A primeira dela é para refutarmos os ensinos heréticos, né, e a falta de entendimento bíblico que está em nossos tempos, porque isso provoca nas igrejas heresias, provoca na igreja idolatrias e até divisões. Então, precisamos estudar sobre esta matéria. A segunda razão porque temos que estudar a angelologia é por causa exatamente que é uma doutrina bíblica, ela está na Bíblia. Então, a Bíblia fala sobre a existência desses seres, né? Esses seres que, no seu escopo, no seu estudo, naquilo que aprendemos, eles até revelam sobre a natureza e os atributos de Deus. A Bíblia vai falar sobre anjos bons, né, aqueles que permaneceram no seu estado de santidade, e os anjos maus, que são aqueles que foram criados, que caíram, desculpa, os seres criados que caíram, né? Então, nós temos essas figuras, né, desses seres, né? Ele fala um pouco sobre a santidade de Deus, ele revela um pouco da glória de Deus, da soberania de Deus, tá? Até assim podemos ir conhecendo esses seres criados por Deus, que a Bíblia, ela, de modo restrita, fala sobre ele. E também é importante estudarmos sobre os anjos por causa que ele nos faz crescer cada vez mais na graça
e assim progredirmos e aprendermos sobre esses seres e assim nos defendermos das ciladas do maligno. Lembrem, os anjos caídos, aqueles que são agora conatados como demônios e Satanás, são anjos já derrotados. Lembrem a respeito disso, né? Nós temos falado a respeito disso. Vimos sobre os ensinos práticos dos anjos bons, o que eles nos ensinam, desses ensinos a respeito exatamente da graça de Deus sobre a nossa vida, sobre o que eles nos fortalece, a providência de Deus sobre a nossa vida. Eles nos ensinam humildade, né? E nos mostram a possibilidade futura dessa existência redimida com Deus. Mas os anjos maus também nos trazem alguns ensinamentos, principalmente a questão do pecado. Os anjos maus refletem o que o pecado faz no homem, né? E eles nos inspiram até a ter um temor com relação à questão do mal, né? A entendermos que só em Cristo há salvação e sabermos que a salvação é totalmente pela graça. E eu trouxe alguma ressalva com relação ao nosso estudo. É que nós não venhamos, irmãos, de maneira nenhuma, nos especular sobre o assunto, nós venhamos a entender que esta questão dos anjos, ela não podem tomar o ensino primário dos nossos estudos teológicos, tá? Não podem tomar a vanguarda das nossas pregações, dos nossos estudos teológicos, ok? Precisamos ter equilíbrio. Entendemos que o ministério dos anjos ele não é maior que o ministério de Cristo e não temos que comprometer as escrituras, tá? Só temos que entender o que Deus revelou no tempo a respeito sobre essas figuras angelicais, tá certo? Então, essa parte introdutória que nós falamos. Depois nós falamos um pouco sobre a terminologia e os conceitos. E a terminologia, o termo anjo, seja no português, seja no latim, no hebraico ou no grego, ele tem uma conotação que é exatamente mensageiro. E não somente mensageiros com relação aos esses seres angelicais. O ofício de mensageiro ele era tanto atribuído para os anjos como seres espirituais, mas para homens também, né? Então nós precisamos entender o que o contexto vai nos trazer. Se ali o termo ângelo ou malaque do hebraico está falando sobre um ser espiritual ou se ele está falando a respeito de um mensageiro, uma pessoa. Vimos que no Antigo Testamento também são aproximadamente 108 vezes que o termo Malaque ele é expresso ali, falando-se a anjos, a esses seres espirituais. Vamos ver também eles aparecendo no Antigo Testamento como santos, como vigias, como a assembleia, como exército ou exércitos no plural, né? Então vemos essas terminologias ali no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ver também a respeito, aproximadamente 175 vezes, falando sobre essas figuras, né, do anjo. E com mesmo o sentido do Antigo Testamento, no Novo Testamento, o ofício de mensageiro é o mesmo. Eles traem uma função, eles trazem uma mensagem de Deus para o homem, da forma como eles aparecem, como eles são, eles se interagem ali com o homem, mas sempre eles têm no papel dele de ministro, de transmitir a vontade de Deus, né, de obedecer a Deus, de aparecer executando os propósitos do próprio Deus, celebrando o louvor a Cristo, eles trazem sempre uma mensagem, né? Então, temos visto no Novo Testamento também vários momentos que os anjos se vincularam a momentos especiais, como, por exemplo, a concepção de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, os anjos se fizeram presente ali na ascensão de Jesus Cristo, informando aos discípulos e trazendo esperança a eles sobre o retorno de Cristo, né? Então, nós vimos expressões também que são ligadas aos anjos muito no Novo Testamento. Expressões como milícia celestial, espíritos, principado, potestade, tronos, domínios, soberanias. E existe
no Novo Testamento um termo que é muito singular para falar a respeito de um anjo. É chamado de arcanjo. Esse termo vão ser encontrado tanto na carta paulina, que é em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, como na carta de Judas. Judas, versículo 9, fala dessa figura ou dessa hierarquia que nós vamos ver chamada de arcanjo. E os conceitos que nós vimos, tanto o Millar Erickson traz um conceito muito bom a respeito de anjo, assim como o Strong também traz, falando tanto desses seres que permaneceram na santidade, como, como aqueles seres que caíram da sua santidade, né? Positivamente, como é, o Strong fala, e negativamente. Strong fala sobre a sua finitude, que são seres que eles não se expandem, eles não se procriam no tempo, tá certo? Então, nós vimos termos a respeito dos anjos, como esses mensageiros celestiais, que são aplicados tanto a seres humanos como a homens, tá certo? Então, esses seres espirituais que são incontáveis, né? Estão subordinados a Deus, provavelmente tenham sido criados ali no início da criação, em Gênesis 1 e 2, mas a Bíblia ela não é muito específica a isso, tá? Então, nós entendemos mais ou menos o entendimento, às vezes majoritário, está voltado ali para Gênesis 1 e 2, mas existe uma outra linha que fala a respeito também dos anjos serem criados juntamente com as demais criações. Seres que são elevados em santidade, né, em poder, mas estão subordinados a Deus, tanto os anjos bons como os anjos maus. São seres impessoais, incorpóreos, são organizados em hierarquias, tá certo? E que são diferenciados nas escrituras. Aqueles seres que permaneceram no seu estado original de santidade são chamados de anjos bons. Aqueles que cairiam da sua dignidade diante de Deus acabaram recebendo, no processo do tempo, na cultura e na história, a alcunha de demônios e Satanás. Tá certo? Então, essa foi a nossa exposição de hoje, né? Espero que vocês possam relembrar e aplicá-las, né, no seu estudo, né, daqui para frente. Deus abençoe a todos.